Meta a igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Amém. Deus é fiel e poderoso nas nossas vidas, né? Sem perda de tempo, já quero aqui convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3. Agradecendo a Deus por essa noite abençoada, onde nós vamos estar aqui ministrando a ceia do Senhor, fazendo memória de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda vai fazer arrebatando a sua igreja. Vamos ser gratos a Jesus nessa noite, irmãos. Fica aqui também nossos sentimentos, né? A nossa irmã Camila, que está aqui também. Jesus escolheu a mãezinha dela, né? Mas como eu falei ali na mensagem, eu creio que Deus terminou a boa obra que estava fazendo na vida dela, né? E eu creio que todas as lutas que ela passou aqui nessa terra, todas as dificuldades, todas as dores, estão sendo consoladas neste momento pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E como se diz, irmãos, tem uma coisa que a gente diz que é verdade. Com certeza, ela está melhor do que nós, né? Porque agora ela está na presença do Senhor. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda vamos ter, né, que passar por muitas dificuldades nessa terra. Mas Jesus, como foi dito aqui, Ele venceu por nós. E Deus é que nos consola nos momentos de tristeza e de dor também. Convido a igreja para nós estarmos, né, orando nessa semana pela irmã Camila e pela família da irmã Camila também. Reforçar aí as orações pela prima da minha esposa também, a Alice, né? Nossa ovelhinha Alice também. Está passando também por muita dificuldade, irmãos. Está em estado grave ali. Está nas mãos do Senhor. Deus é que sabe de todas as coisas, mas está precisando também muito das nossas orações também. Os irmãos acharam Mateus capítulo 3? Os irmãos acharam? Capítulo 3. Eu falei errado? Não, né? Mateus capítulo 3, versículo 13, irmãos. Versículo 13. Esse negócio de 3, 13, 33, não é muito comigo não, né? Quem tem a língua presa tem dificuldade nisso. Mas vamos lá. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha só, Jesus ele chegou até João para ser batizado. E João tentou impedi-lo. Quase que João fala: não, Senhor, eu não posso fazer isso, né? Aí Jesus ele falou: eu preciso ser batizado. E João Batista falou: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então respondeu Jesus no versículo 15: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça de Deus. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz veio dos céus e disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Quero só repetir o versículo 15, porque nesse versículo 15 é que nós vamos aqui basear essa mensagem que nós vamos estar trazendo nessa noite. Versículo 15 diz: respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça de Deus. E João concordou. Amém? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. A mensagem de hoje, irmãos, nós vamos trazer aqui uma breve reflexão para a igreja, porque nós vamos, né, emendar a reflexão já com a ministração da Santa Ceia, mas Deus ele quer deixar algo muito importante e para isso ele conta com a atenção de toda a igreja, né? Nós queremos falar aqui hoje sobre cumprir a justiça de Deus. O tema dessa ministração é cumprindo a justiça de Deus. E você já parou para se perguntar o que significa isso? O que significa cumprir a justiça de Deus? Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. E além de ser um Deus justo, Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus, irmão, santo, santo, santo. Ele é um Deus puro. A própria palavra do Senhor fala que Ele é luz e nele não habita trevas nenhuma. Então Deus nunca erra. Deus nunca faz nada de errado. Deus enviou o seu Filho nessa terra. Jesus também esteve sobre essa terra como homem, mas também Jesus ele foi perfeito nessa terra, porque diz que ele foi tentado em tudo, porém não pecou.
Nós temos que entender que Jesus, ele é o nosso maior modelo. Quando nós queremos, irmãos, as bênçãos para as nossas vidas, quando nós queremos o melhor para a nossa vida e principalmente quando nós queremos a salvação que vem de Jesus, a salvação que vem de Deus, a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores. Imitadores de quem? Imitadores de Cristo. Então você tem que olhar para tudo que Cristo fez e você tem que tentar fazer igual. Porque fazer igual Jesus, ninguém consegue, né? Porque se alguém conseguisse fazer igual Jesus fez, nós não precisaríamos de um Salvador. Nós seríamos salvos pelas nossas próprias obras. Mas a Bíblia fala que nós não somos salvos por obras. Mas isso não significa que nós temos que ficar só esperando tudo por Deus. Isso não significa que nós não temos que fazer nada nessa terra. Não. Tem coisas que nós temos que fazer nessa terra ainda. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, o que é fazer a obra de Deus? Como que eu posso fazer a obra de Deus? Como é possível fazer a obra de Deus? Aí Jesus falou: fazer a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Ou seja, Jesus está falando, fazer a obra de Deus é crer em mim. Só que quando nós cremos em Jesus, algumas evidências vão aparecer nas nossas vidas. Vai ou não vai? Vai ter que ter algumas evidências nas nossas vidas. Porque nós sabemos que a Bíblia fala que todos aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Então os filhos de Deus, irmãos, eles vão aparecer algumas evidências, alguns frutos na vida dele, que vai ali testificar que nós somos o quê? Verdadeiramente salvos. É igual um pé de laranja. O pé de laranja, ele tem que dar o quê? Tem que dar laranja, né? Porque ele foi criado para isso. Um pé de laranja, ele não dá limão. Um pé de laranja, ele não dá morango. Um pé de laranja, ele dá laranja. Um pé de uvas, ele vai dar o quê? Ele vai dar uvas. E os filhos de Deus, irmãos? Os filhos de Deus também têm que produzir frutos de justiça, produzir frutos de arrependimento, que a palavra de Deus fala. Então a Bíblia fala que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é nem em segundo lugar, não é em terceiro lugar, não é aquela questão, se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, não. É buscar em primeiro lugar que a palavra de Deus nos ensina. E é claro que nós somos falhos. Deus, quando olha para nós, Ele não vê o pastor William. Deus, quando olha para o Pedro, Ele não está vendo ali o Pedro, né, o sacrifício, as obras do Pedro, as obras do pastor William, não. Deus, quando olha para mim e para você, Ele está vendo o sacrifício do Filho dele sobre a sua vida. Porque se Ele fosse olhar para mim, para as minhas obras e para as minhas atitudes, eu seria reprovado. O que me aprova não são os meus méritos. O que me aprova é o sacrifício de Jesus por mim. O que te aprova também não é o seu esforço, apesar que o esforço faz parte, mas não é o seu esforço. O que te aprova não são as obras que você faz, apesar que as obras que você faz parte também. Mas o que te aprova diante de Deus é o sacrifício de Jesus lá na cruz. Quando Jesus olha para nós, Ele está vendo o sangue do Filho dele derramado sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. E é isso que nos justifica. E aí a Bíblia fala, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Pastor William, mas ainda você não respondeu. O que é cumprir a justiça de Deus? Já que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que é cumprir a justiça de Deus? Irmãos, cumprir a justiça de Deus é praticar os princípios da palavra. É praticar os mandamentos da palavra. É obedecer os mandamentos. É tentar, é se esforçar para obedecer. Mesmo não sendo perfeitos, nós temos que procurar obedecer o que a palavra fala. E aí nós chegamos nessa passagem, onde Jesus Cristo ele foi ali até João Batista. João Batista veio antes de Jesus, né, preparando o caminho para o Messias. E aí Jesus Cristo ele chegou sobre essa terra. Quando Jesus Cristo chegou sobre essa terra, ele tinha ali que começar a cumprir toda a justiça de Deus nessa terra, em sua totalidade. Porque desde criança ele já fazia a vontade do Pai. Desde criança ele já ensinava, ele já pregava, ele aprendia também. Mas ele tinha que cumprir a justiça de Deus em sua totalidade, sem falhar nada. Então, para Jesus cumprir toda a justiça de Deus em sua totalidade, isso é muito importante, irmãos. O que Jesus tinha que fazer?
Ele tinha que fazer toda a obra de Deus, né? Evangelizar, pregar, fazer o ID, curar, expulsar demônios, tudo isso fazia parte. Mas tinha uma coisa que ele tinha que fazer em primeiro lugar. E o que ele tinha que fazer em primeiro lugar antes de começar o seu ministério terreno? Ele tinha que se batizar. E aí ele foi até o Rio Jordão. Note que antes de Jesus, né, ser tentado pelo diabo, antes de Jesus passar por toda a dificuldade que ele passou ali no madeiro, antes de Jesus começar ali a curar, começar ali a fazer milagres, primeiro ele foi batizado. Isso é importante, irmãos, porque às vezes quando nós ensinamos sobre o batismo, às vezes a pessoa fala assim, eu não estou preparado ainda para me batizar, eu ainda vou me preparar para batizar. Mas o certo, irmãos, o certo é você se batizar, porque o batismo vai te ajudar, vai te preparar também para as boas obras. É o batismo que vai te preparar, não é você que vai se preparar para o batismo, mas é o batismo que vai te preparar para a obra. É claro que é importante sim ter uma consciência do que significa o batismo, né? É claro que é importante sim você aprender. Inclusive nós temos aqui na igreja uma preparação para o batismo. Aqui nós temos uma apostila. Todas as vezes que nós vamos batizar os irmãos, nós fazemos aqui um preparativo, né? Nós fazemos aqui uma preparação. E graças a Deus nós já batizamos vários irmãos aqui na igreja. Várias vidas já foram batizadas. Mas hoje Deus ele colocou essa palavra no meu coração, porque creio que Deus, irmãos, ele está querendo batizar mais e mais vidas aqui nessa obra também. Então Jesus Cristo ele chegou para se batizar ali nas águas do Rio Jordão. E aí uma coisa interessante aconteceu. Vai dizer que João Batista tentou impedir Jesus. Porque João Batista pensou assim, mestre, eu tenho que te batizar? O Senhor é o rei, o Senhor é perfeito, o Senhor que teria que me batizar e eu que tenho que te batizar? Isso é interessante, né, irmãos? Porque se a gente for pensar bem mesmo, era Jesus que tinha que batizar João Batista, porque Jesus é filho de Deus, perfeito, é o rei. Mas Jesus ele falou, me batize João, porque é necessário cumprir toda a justiça de Deus. Se Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, isso significa que nós também temos que cumprir a justiça de Deus nas nossas vidas também. Cumprir com o nosso propósito, cumprir com o nosso chamado e cumprir também com as ordenanças que Jesus deixou nessa terra para nós. Irmãos, a Bíblia fala aqui de duas ordenanças principais que Jesus deixou no Novo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento o povo era baseado ali na lei, nos 10 mandamentos, eles viviam pela lei. Aí no tempo da graça é um pouco diferente. Tempo da graça nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos ainda pelos princípios. Nós vivemos pela graça e existe duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja no Novo Testamento. A primeira ordenança é o batismo. E a segunda ordenança nós vamos praticar nessa noite também, que é a Santa Ceia do Senhor. E nós temos que falar uma coisa aqui bem forte, irmãos. Jesus, ele está voltando. Cada vez mais as evidências, os sinais que Jesus está voltando, cada vez mais esses sinais estão sendo manifestos. E um dos sinais que eu estou sempre falando aqui na igreja, mas é importante repetir, um dos sinais que mais evidenciam a vinda de Jesus é a dureza do coração do ser humano. O ser humano está com seu coração cada vez mais duro para as coisas de Deus. O ser humano está com seu coração cada vez mais duro para o amor, para ajudar o próximo, para fazer o bem, para a bondade. O ser humano está endurecendo cada vez mais o coração. Essa semana eu fiquei ali prestando muita atenção numa notícia que aconteceu, e eu vou dizer que eu fiquei muito triste com essa notícia, e essa notícia, irmãos, deu aquele aperto assim no meu coração, porque eu já tinha pesquisado sobre isso, eu já tinha estudado sobre isso, e nessa semana teve uma notícia muito séria, uma notícia muito grave, que ele deu aquele aperto no coração. E a notícia, irmãos, é que um ministro da Suprema Corte, né? Nós sabemos que o STF, a Suprema Corte do nosso país, quando toma uma decisão, não tem para onde recorrer. Muitas vezes o Senado pode ali, o Senado pode intervir também, porque o Senado da República é o único que pode ainda intervir no STF, dar impeachment para ministro, né? Muitas vezes ali até derrubar uma decisão. Mas isso não é fácil, quase nunca acontece. E nessa semana teve uma decisão aí de um único ministro. Esse ministro, ele decidiu que qualquer mulher
que chegar para o médico a partir de agora, né? Essa decisão está valendo, mas ainda vai ter que votar no plenário, na maioria dos ministros. Mas está valendo enquanto não vota. Qualquer mulher que chegar para o médico, grávida, e dizer assim: doutor, eu fui estuprada e por isso eu quero abortar. Aí o médico não vai poder, irmãos, negar. O médico vai ter que fazer o aborto. E o mais incrível de tudo, porque antes o aborto era até liberado em alguns casos, né? Em alguns casos pela lei ainda é liberado. Nós cristãos, irmãos, nós entendemos que não se negocia, que o aborto é pecado e não tem que se liberar de maneira nenhuma, né? Tem alguns casos aí que é mais complexo, que a gente podia até debater, mas nós não vamos, né, nos ater a isso. Mas o que é que acontece, irmãos? Aí qualquer mulher que chegar no médico, né, com essa lei aí valendo, pode falar: doutor, eu fui violentada, eu fui estuprada, não quero ter esse filho. E o médico ali vai ter que fazer, né, o aborto. Agora, o mais triste de tudo é que essa mulher ela pode fazer o aborto até com os 9 meses de idade, 9 meses, né, de gestação. Até o 9º mês de gestação. Por exemplo, está no 9º mês, já está no mês de ganhar. E se ela quiser fazer o aborto, ela vai poder fazer o aborto. Porque antes era proibido também. Antes ali nas primeiras semanas ainda era permitido em alguns casos. Mas agora, irmão, se essa lei perdurar, até no 9º mês, a mulher vai poder assassinar a criança. E você imagine, né? Para Deus, irmãos, quando há ali a fecundação, para Deus, irmãos, já é vida, né? Na concepção já é vida para Deus. Porque Deus, ele falou ali para Jeremias: Jeremias, eu te conheci antes mesmo de você estar na madre da sua mãe, eu já te conhecia. Porque nós fomos criados, irmãos, não é quando nossa mãe ficou grávida, não. Nós fomos criados muito antes disso, nós fomos criados na mente de Deus. Nós fomos criados no coração de Deus. Antes da nossa mãe ficar grávida, nós já existíamos na mente e no coração do nosso Deus. Por isso que para o cristão o aborto é pecado e o aborto não pode acontecer. Então, irmãos, até o 9º mês isso pode acontecer. E sabe o que é mais triste de tudo ainda? Pastor, ainda não acabou, não. Sabe o que é mais triste de tudo ainda? É a maneira que se autorizou abortar, assassinar, matar essa criança. Sabe qual é a maneira? Eu estava estudando sobre isso. É uma coisa meio pesada de se dizer, irmãos. Não é uma coisa muito agradável. Mas é necessário dizer para a igreja entender como que isso é triste e como que nós temos que orar para que isso não aconteça, para que isso caia por terra. Sabe como é feito esse procedimento? O médico pega ali uma seringa com uma agulha muito comprida, né? Essa agulha ela é muito comprida. E ali o médico vai introduzir essa agulha, tem que introduzir diretamente no coração do feto, no coração do bebê. Só que muitas vezes ele não acerta o coração do bebê de primeira. Aí sabe o que acontece? Às vezes ele tem que furar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até conseguir introduzir a agulha no coração do bebê. E ali, irmãos, ali é inoculado, né, potássio. Ali é introduzido potássio no coração do bebê. E é uma morte que não é uma morte muito rápida e é uma morte dolorida. O bebê sente dor, o bebê sofre e depois o bebê tem uma parada cardíaca e morre. Então é algo, irmãos, que não é autorizado nem para animais. Nem para animais está autorizado esse procedimento. Quando tem que fazer a eutanásia no animal, né, sacrificar, nem para animal está autorizado desse jeito. Mas foi autorizado para o ser humano, para mostrar que o mundo jaz no maligno e cada vez mais o coração do ser humano está se endurecendo cada vez mais, irmãos. Então eu fiquei triste com isso, até divulguei ali nas redes sociais, né, para que muitas pessoas também pesquisem sobre isso aí, irmãos, e vamos orar para que isso caia por terra em nome de Jesus Cristo. Então esse é um dos maiores sinais que Jesus está voltando. E aí, irmãos, nós não saímos da palavra não, e aí os irmãos vão entender. Então por isso que nós temos que cumprir a justiça de Deus e não deixar para depois. Muitas vezes, irmãos, isso é sério, muitas vezes a igreja está deixando para depois muitas coisas. Muitas coisas a igreja está deixando para depois. Ah, depois eu me dedico mais, depois eu busco mais, depois eu vou consertar essa área da minha vida. Irmãos, não podemos deixar para depois o que nós temos, o que nós podemos fazer agora. E o batismo é uma dessas coisas, irmãos. E o batismo é uma dessas coisas. O batismo é algo que quando nós conhecemos a palavra, né, irmãos, nós não podemos deixar para depois. Porque o que acontece? Quando nós temos a consciência do que nós temos que fazer e não fazemos,
Aí pode acontecer, irmãos, de Jesus voltar e a gente falhar em cumprir a justiça de Deus. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa está há 5, 10, 15, 20 anos e ainda não se decidiu por algo tão importante. O batismo é algo muito importante que nós podemos decidir sobre as nossas vidas, irmãos. E aí o que acontece? O batismo, ele é uma ordenança do Senhor e ele pode fazer com que a nossa vida comece a mudar diante de Deus. Porque 3 coisas interessantes aconteceu quando Jesus se batizou. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus se batizou, vai dizer que os céus se abriram. Irmãos, quando você toma essa decisão e quando você desce as águas, o céu se abre sobre a sua vida. Aquilo que estava travado começa a se destravar. Aquilo que estava parado ali na sua vida espiritual começa a fluir, começa a andar. As orações que antes nem passavam do teto, irmãos, vão começar a subir até os céus, porque os céus vão se abrir sobre a sua vida. Se abriu sobre a vida de Jesus e se abre sobre a nossa vida também. Outra coisa que aconteceu, vai dizer que o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus, irmãos. Então nós entendemos que quando nós tomamos essa decisão de batizar sobre as águas, aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele vem de uma maneira poderosa sobre nós, de uma maneira poderosa sobre as nossas vidas. Eu gosto muito dessa comparação que o Espírito Santo é comparado com uma pomba, né? Porque uma pomba, irmãos, transmite paz, transmite pureza, aquela pombinha branca, né? Transmite paz, transmite pureza, transmite a presença do Espírito Santo. E essa pomba, que é a presença do Espírito Santo, está pairando sobre toda a terra, está pairando sobre toda a humanidade, procurando alguém a quem possa pousar por cima dessa pessoa, irmãos. E muitas vezes a pessoa está negando a presença do Espírito Santo, né? Mesmo sabendo o que tem que fazer, mesmo conhecendo o que tem que fazer. O Espírito Santo quer repousar sobre nós. Então essa pomba veio sobre Jesus e uma terceira coisa aconteceu. Vai dizer que uma voz poderosa veio dos céus e essa voz disse assim: este é o meu filho amado com quem eu me agrado. Este é o meu filho amado com quem eu me alegro. Quando nós tomamos essa decisão, Deus, ele se alegra também com a minha e com a sua vida, irmãos. Nós temos que alegrar o Espírito Santo. Nós temos que alegrar o coração de Deus, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Já parou para pensar porque muitas vezes nós estamos fracos na caminhada? Pode ser porque muitas vezes o Espírito Santo está triste por alguma situação que nós estamos deixando sobre as nossas vidas também. E aí, se Deus ele não estiver alegre, ele não vai nos fortalecer. Porque a Bíblia fala que da mesma maneira que é possível entristecer o Espírito Santo, é possível também o quê? Alegrar o Espírito Santo. E uma das coisas que alegra o coração de Deus é nós cumprirmos com a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Então, primeira decisão, se batizar. Só que antes de se batizar, é interessante acontecer uma coisa. Antes de se batizar, irmãos, nós temos que fazer o quê? Confessar Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Às vezes a pessoa nem confessou com seus lábios ainda. Pastor William, é necessário confessar com os lábios ou eu posso confessar em silêncio? Vamos aprender com a palavra de Deus? Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui está dizendo, se você confessar com a sua boca e crer com seu coração. Ah, pastor William, o mais importante é crer com o coração. Aqui está falando para crer com o coração, mas confessar com a sua boca. Por isso que nós pentecostais, protestantes, nós temos, esse costume de muitas vezes fazer o apelo. Quem aqui quer aceitar o Senhor como único, verdadeiro e suficiente Salvador? Agora, essa questão de aceitar Jesus é um negócio meio complicado, né? Porque a gente aceitar Jesus parece que é muita soberba do ser humano, né? É Jesus que nos aceita, né, irmãos? Com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, é Jesus Cristo que nos aceita. Agora nós temos esse costume,
E eu acho que o mais certo dizer é o seguinte, né? Quem aqui quer confessar, reconhecer Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador? Isso é importante. E quantas vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer isso e deixa essa oportunidade passar. E nós não sabemos o dia de amanhã. Então aqui fala, confessar com a boca e crer no coração. E aqui em Mateus 10, 32 também, diz assim, ó. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. A importância da confissão e a importância do batismo. Em Mateus também, capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Primeira ordenança de Deus, se batizar. Mas para se batizar, nós temos que crer. E depois que a gente crê, a gente anuncia publicamente que nós estamos crendo, nós estamos confessando diante do homem. E depois vem a segunda ordenança. A segunda ordenança, como eu falei, é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. É a Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia do Senhor, irmãos, essa ordenança é outra ordenança que muitas pessoas também estão deixando de praticar. Quantas vidas outrora participavam da Santa Ceia? Quantas vidas outrora participava da mesa do Senhor e agora por algum motivo se afastou de Deus, por algum motivo se afastou da comunhão da igreja, por algum motivo não frequenta mais os cultos, por algum motivo não está mais participando da ceia do Senhor. Isso é um perigo, porque se Jesus voltar e a gente não estiver ainda praticando a justiça que vem de Deus também, irmãos, é perigoso a gente ficar nessa terra, porque aqui nós não estamos falando de receber bênção dessa terra, de receber prosperidade dessa terra. Aqui nós estamos falando, irmãos, de receber a salvação que foi comprada por um alto preço, e esse preço quem comprou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João capítulo 6, versículo 53, a palavra do Senhor diz, ó, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Duas coisas importantes, ó. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ou seja, a morte espiritual. E aqui continua, todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia está chegando. O último dia, muitas vezes, da vida humana nessa terra. Talvez o último dia até mesmo, irmãos, do planeta Terra, porque a Bíblia fala que essa velha terra se passará, serão criados novos céus e nova terra, mas o último dia chegará. E nesse último dia, nós temos que ter cumprido a justiça do Senhor. Porque se nós tivermos cumprido a justiça do Senhor, no último dia está escrito aqui, ó, você se batizou, você creu, você confessou, você se batizou e você participou da Santa Ceia do Senhor, da carne e do sangue de Jesus, aí eu ressuscitarei no último dia. Nós sabemos, né, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, terão seus corpos transformados para se encontrar com Ele nos ares. Agora a Bíblia fala também do dano da segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Dessa não tem mais volta. Quando nós morremos nessa terra fisicamente, nós ainda vamos desfrutar da vida eterna. Agora, se nós experimentarmos o dano da segunda morte, a segunda morte é para aqueles que não creram, que não se batizaram, que não confessaram, que não participou da comunhão da igreja.
Aí às vezes pode vir uma dúvida, né? Pastor, mas não teve aquele ladrão da cruz? O ladrão da cruz, Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso, mas o ladrão da cruz não se batizou. Irmãos, o ladrão da cruz não tinha como ele se batizar, né? Nas águas ali, porque ele estava condenado ali de morte. Mas ele creu em Jesus. Eu creio que ele não foi batizado nas águas, mas foi batizado no Espírito. E aí ele recebeu a vida eterna. Agora nós que temos essa oportunidade, não podemos deixar passar. Eu não estou pregando aqui só para a igreja, né? Porque na igreja a maioria dos irmãos aqui já creram, já confessaram, já foram se batizados. Mas tem pessoas que vão assistir a live. Tem pessoas que depois vão também ouvir na rádio essa pregação. E tem muitas pessoas ainda que não tomaram essa decisão. O que Jesus está falando hoje, nessa noite, através dessa palavra, é você que já tem o conhecimento da palavra, não deixe de tomar essa decisão tão importante que é de se batizar e participar também do corpo e do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, é uma palavra de salvação, não foi uma palavra muito longa, né? É uma palavra de salvação, mas é uma palavra muito importante. Porque às vezes nós gostamos muito daquela palavra que só nos emociona, né? Aquela palavra que muitas vezes só fala que a gente vai receber bênção, e vai ganhar isso e aquilo, e vai ganhar a nossa vitória, e vai ser curado. Isso é bom. Mas a palavra mais importante que nós podemos receber nas nossas vidas é aquela palavra que vai nos libertar, nos curar, nos salvar, nos levar para morar na glória com o nosso Senhor, irmãos. Que vai nos curar para sempre, que vai nos curar eternamente, que vai nos libertar eternamente, irmãos, e vai nos levar para a glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de receber essa palavra. É muito triste quando o pastor está pregando a palavra e às vezes a igreja está desapercebida, às vezes a igreja não dá importância, às vezes a igreja não acompanha como deveria acompanhar. Isso é triste, irmãos, porque nós sabemos como que é importante a palavra do Senhor estar na nossa mente e no nosso coração. Porque o salmista Davi, ele falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus não pode entrar no ouvido e sair por outro não, irmãos. Nós não podemos desfazer da palavra, nós não podemos fazer pouco caso da palavra não, irmãos. É a palavra de Deus que nos dá a vitória total. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a ter respeito, a ter reverência, né? A ter amor pela palavra de Deus, a respeitar a pregação da palavra. Isso é muito importante, porque algo mais precioso que nós podemos ter nas nossas vidas é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Essa palavra mudou a minha vida, essa palavra mudou a vida da minha esposa, essa palavra mudou a vida dos meus filhos, essa palavra tem mudado a vida da igreja. Quantas famílias não foram restauradas? Quantas famílias, irmãos, não foram renovados os matrimônios, os laços familiares? Quantas pessoas não foram restauradas emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente? O caráter não foi transformado, o caráter não foi moldado. Quantas vidas, quantas famílias, quantos lares não foram transformados pelo poder da palavra? Amém, irmãos? Então vamos guardar essa palavra na nossa mente, no nosso coração e praticar toda a justiça de Deus, que aí a nossa vida vai mudar por completo. Amém, meus irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos? É o nome de Jesus que nós estamos aplaudindo, é o nome do Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. E nós já vamos aqui participar